Vamos falar desse reencontro, né? Escolhi como tema reencontrar a si mesmo, né? Um desafio da mulher moderna. É interessante, porque é um momento onde a gente pode realmente, assim, fazer um trabalho de entender, né? O que é esse reencontro, né? Então, nós vamos começar a nossa visão de hoje olhando a respeito da nossa história, né? Eu vejo que para a gente começar a falar de reencontrar a si mesma, a gente precisa fazer uma retrospectiva, né? Aqui vai ser o encontro narrativo da nossa própria história, a construção da nossa autobiografia. Porque quando a gente entra, né, em contato, quando a gente se conecta com esse lugar da nossa história, da nossa origem, da nossa criação, da nossa educação, né, que sofre e recebe diversas influências, primeiramente da nossa família, do nosso contexto familiar, dos nossos cuidadores, que foram referências para nós na construção da nossa personalidade e principalmente da nossa cultura social, né, que nos dá crenças, normas, regras a serem seguidas, né, como certo e errado, dentro da construção das polaridades que a gente vive um mundo dual aqui, né? A gente vive uma dualidade fora e dentro da gente. Então, o que que a gente encontra diversas vezes? Um vazio feminino, né? Cada vez mais, né? Por que que esse tema hoje é um tema tão importante? Porque cada vez mais nós encontramos mulheres desconectadas de quem elas são, desalinhadas, desequilibradas mesmo. E tem mulheres que já estão nessa busca do autoconhecimento há algum tempo, né? Mas às vezes não sabem como colocar em prática o que elas aprenderam durante o longo desses anos. Será que aprenderam? Será que tocou no próprio sentimento? Então, essa vivência hoje aqui, né, é um momento de reflexão para a gente poder entrar em contato com isso, porque o inverno é uma estação que ela nos acolhe como se fosse um grande manto, um xale, né, nos convidando a gente a entrar em contato com a nossa caverna interior, né? É um momento onde a gente tem o dia numa proporção, a luminosidade numa proporção mais curta, né? Onde a gente, de fato, se conecta com esse lugar do introspectivo, né? Esse lugar mais profundo dentro da gente. E aí a gente encontra muitas vezes, né, um vazio. E muitas de nós não temos sustentação de permanecer nesse vazio. Eu vejo aqui, né? Eu sou Morgana Moura, para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta, sou astroterapeuta, sou mentora, né? E sou mentora de mulheres há muitos anos já, trabalho com o feminino há quase 12 anos. Venho guiando aí, trabalhando com as mulheres há muitos anos e é uma honra, assim, para mim é uma honra poder estar aqui hoje, num novo momento de vida, ressignificando o meu trabalho e podendo falar com vocês desse novo momento, né? Então, hoje aqui, essa vivência é para poder trazer para vocês também, né, uma oportunidade, abertura de uma jornada feminina, né, que eu venho trazendo assim, que a gente vem aprimorando, né, ao longo do tempo, com tantas vivências que a gente, tantas experiências que a gente conhece, né, ao longo aí da prática terapêutica. E aí hoje, assim, o que eu trago aqui para vocês, esse reencontrando a si mesmo, tem a ver, o que eu quero falar é a respeito desse vazio feminino, que pode ser curado não pela conjunção com o masculino, mas por uma conjunção interior, né? É não uma conjunção apenas com o feminino, mas uma conjunção com o feminino e com o masculino dentro da gente, uma integração das partes, né? Uma reconstituição da nossa história. E eu, no meu trabalho como terapeuta,
né, de mulheres, eu venho assistindo e ouvindo uma grande parte das minhas pacientes, das minhas clientes, um clamor de insatisfação com os êxitos conquistados nos relacionamentos, no mercado de trabalho, uma insatisfação que é descrita como uma sensação de esterilidade, né, um vazio, uma dissociação e até mesmo, às vezes, uma culpa, né? Porque a maioria das mulheres que chegaram a alguma conquista heróica, né, abraçaram uma jornada que ela tem um contexto linear. E nós mulheres não somos lineares, né? Sucesso acadêmico, sucesso artístico, sucesso financeiro, para muitas dessas mulheres permanece o questionamento de que me serve? De que me serve tudo isso, né? E as mulheres que nem sequer chegaram ainda nessas conquistas permanecem não sabendo qual é o caminho delas, qual é o propósito delas, qual é o objetivo delas, né? Então, existe uma ilusória dádiva, né, do sucesso, e isso deixa a maioria de nós, grande parte de nós, mulheres, sem tempo, exaustas, sofrendo de doenças decorrentes do estresse, se perguntando como foi que a gente perdeu o rumo, como foi que elas perderam o rumo. Não era isso que elas estavam buscando, procurando, quando decidiram partir em busca, né, de conquistar alguma coisa, em busca do reconhecimento. Então, a imagem que a gente cria de como é chegar ao topo não inclui o sacrifício do corpo e da alma. E quando a gente percebe os danos físicos e emocionais que essas mulheres sofrem, né? Que somos nós, eu tô falando mulheres, assim, somos nós, que nós sofremos nessa missão heróica, o que eu concluo como terapeuta, né? E isso ainda estou em constante investigação e experiência, né? À medida que chegam novas demandas com as mulheres aqui. O que nós sofremos nessa missão heróica, né? Eu concluo como mulher sobrevivente, né, e lutadora também na conquista da minha vida, dos meus objetivos, que o motivo para tanta dor é o fato da gente escolher seguir um modelo que renega quem a gente é. Então, o que a gente vê é que nós mulheres partimos em busca da nossa jornada e a gente tem um modelo de jornada, né? Eu acho que vocês já ouviram falar que é um caminho que a gente chama de jornada do herói. Eu estou aqui, né, falando para vocês. Eu gosto muito de trazer essa jornada do herói como imagem, como um exemplo, uma referência, né? Que é um caminho onde diversos estudiosos já viram que as fases vividas, vivenciadas, experimentadas, né, um passo a passo, né, superadas dentro dessa jornada, é algo que acontece com cada ser humano que está buscando sua própria evolução há milhares e milhares de anos, né? Não é uma coisa contemporânea, ela foi elaborada, estruturada na contemporaneidade pelos estudiosos da mitologia, dos símbolos, da ancestralidade e da própria psicologia, né? Eu, como psicóloga junguiana, né, eu gosto muito desse tema. E a psicologia junguiana, ela apresenta muito dessa simbologia, né? E os principais autores que trazem para nós essa forma de observar a evolução humana dentro de uma estrutura são autores junguianos, porque o Jung, ele trouxe para a gente essa realidade, mostrando que cada um de nós, cada uma aqui de nós, vivenciamos uma jornada heróica na nossa vida. E aí, o que é que acontece se a gente tem um modelo de jornada masculina? O que é que acontece? A gente teve, né, algumas mulheres estudiosas que trouxeram colaborações, né, pela sua sensibilidade a respeito desse trajeto, observações super importantes, né, e o foco no desenvolvimento, que a jornada feita por mulheres, as etapas da jornada, incorporavam aspectos da jornada do herói, que é uma evolução feita pelo homem. Os homens trilham aquela jornada daquela forma, literalmente, né? A gente vê os 12 trabalhos de Hércules. E aí teve uma autora que eu chamo a atenção aqui para vocês conhecerem, que é a Maureen Murdoch, né? Que ela sentiu que o foco do desenvolvimento espiritual feminino era
sanar a divisão interna entre a mulher e a sua natureza feminina. Então, olha só, ela fez essa pesquisa, ela teve essa sensibilidade, e ela foi lá pedir a opinião do Campbell, do Joseph Campbell, né, que é quem trouxe, elaborou melhor o mito, né, a jornada do herói. Então, ele trouxe, né, ela foi questionar ele, por que que você trouxe toda essa tradição mitológica, né, e colocou como genérico para todos, homens e mulheres? E ele respondeu para ela que a mulher já está dentro dessa jornada e o que ela tem que fazer é entender que ela já é o lugar que as pessoas estão tentando alcançar. E aí me lembrou muito uma tradição dentro da Cabala que fala que a mulher não precisa orar, ela ora porque quer, porque é como se ela já estivesse com a consciência mais clara que os homens. E aqui na jornada do herói, pelo ponto de vista que o homem é que precisa chegar também a esse lugar, é o que Campbell está trazendo para nós. Mas ele trouxe essa jornada dessa forma estruturada que a gente conhece hoje, né? Que o aspecto da mulher está lá e uma coisa que né, a gente se sente importante olhando por esse ponto de vista, né? Que a gente já está naquele lugar, né? E aí, o que que aconteceu, né? A Maureen, o que que ela fez? Ela se sentiu insatisfeita com essa resposta. E ela percebeu na pesquisa dela que as mulheres que ela conhecia, que ela trabalhava, elas não queriam estar lá, naquele lugar, né? Que elas queriam conquistar aquele lugar. Então, é como se não, é como se a gente precisasse tecer que lugar é esse que a gente quer estar, né? Então, ela não quis traçar uma jornada para ser uma referência dominante da cultura masculina e ela precisou que a gente ela percebeu que a gente precisa de um novo modelo e aí ela reescreveu a jornada como a jornada da heroína, né? Então surgiu aí essa adaptação. E ó, é interessante a gente vir para esse lado porque nós temos uma predisposição de aconchego em nosso lar, em nossa caverna, onde a gente se refugia com uma sensação, um sentido mais profundo, né, que as palavras podem expressar. É um lugar onde a gente sente onde a gente deveria estar, é um lugar de ancoramento mais fundo, que é onde mora a nossa confiança, ou deveria morar uma confiança que nos dê, né, uma segurança interna. Então, para nós, isso deveria ser uma escolha, uma condição do lar interno, do lar, a nossa casa, que é o nosso refúgio. Mas não significa que a gente deseja ficar em casa o tempo todo. Então, as partes inteiras que nós precisamos desenvolver, a gente vai buscando as aspirações lá fora. E quando a gente coloca para fora, projetar para fora esse manifesto de quem somos nós, de quem nós pretendemos ser, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, essa jornada, né, que eu falo aqui, essa jornada da heroína, que é uma fase, uma travessia da nossa vida, é um ciclo contínuo de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. É uma jornada que se inicia com a busca da nossa identidade, a busca pela identidade da nossa heroína interior. E esse chamado, ele não acontece numa idade específica. Ele acontece quando o antigo eu já não serve mais. E isso pode acontecer quando a jovem sai de casa para uma faculdade, para trabalhar, para viajar, para iniciar um relacionamento. Ela pode fazer uma transição de carreira, uma transição de vida, ou até mesmo na meia-idade, quando a mulher se divorcia, quando a mulher volta a trabalhar, quando a mulher volta a estudar, né? Quando acontece algo novo na vida dela, né? Então, ela se depara, ou então a mãe que tem filhos grandes, filhos criados já, se depara com um ninho vazio, né? Que deixam lá. Lembra que eu falei que não tem uma idade cronológica para a gente fazer essa jornada? Então, nós vamos percorrer essa jornada quantas vezes forem necessárias ao longo da nossa vida. Então, é simplesmente o momento em que a mulher se dá conta de que ela não tem uma identidade própria ou que ela precisa construir essa identidade, né? Então, a fase inicial dessa jornada inclui uma rejeição do feminino,
que é definido como passivo, manipulador ou improdutivo. Observem vocês, calma, né? Vamos refletir. Observem vocês. Em qual dessas fases vocês estão? Em qual dessas características vocês se incluem? Na rejeição, que é como estar num lugar passivo, que não tem tanta atividade, você se sente inerte, as coisas não acontecem, procrastina muito. É manipuladora, precisa manipular, simular algo para receber, para se sentir amada, para se sentir especial, ou não se sente capaz, não se sente produtiva, se sente ineficiente, não consegue perceber que está tendo algum resultado, ou se não está tendo mesmo, né? Observa essas coisas. Elas não são tão visíveis, tá? A olho nu. A princípio, vocês podem até pensar que não estão em nenhuma dessas fases. É preciso a gente fazer uma reflexão. É preciso que a gente consiga mesmo esse tempo para a gente fazer essa reflexão, a gente olhar, porque não é fácil perceber aqui no primeiro momento. Isso que eu estou trazendo para vocês é muito importante a gente parar para perceber. As mulheres costumam ser retratadas em nossa sociedade como distraídas, como volúveis, emotivas demais para dar conta do recado. Então, muitas vezes, essa suposta falta de foco e de uma clara diferenciação nas mulheres é percebida como fraqueza, inferioridade, dependência, não apenas pela cultura dominante, né? Como também por nós mesmos, tá? Muitas mulheres acham isso umas das outras. Então, a jornada da mulher, a jornada feminina, que aqui a gente chama de jornada da heroína, começa com essa separação do feminino, que é uma ruptura, né, entre aquelas que buscam um êxito no mundo, né, masculino, do trabalho, por exemplo. É muito comum que elas escolham tal caminho para acabar com esse mito, né, de que mulher não pode chegar onde ela quiser. Elas querem provar, né, que são inteligentes, que são competentes, que são emocionalmente e financeiramente independentes, né? Elas discutem suas questões com o pai, com os familiares do sexo masculino, escolhem modelos e mentores que sejam homens ou mulheres identificadas com o masculino, que validem a sua capacidade intelectual, o seu propósito, sua ambição, trazendo a sensação de segurança, de direção e de sucesso. Às vezes, a sua dedicação é também totalmente voltada para as realizações no trabalho, para ascender, né? Chegar em algum lugar no mundo corporativo, ou conquistar algum prestígio, alguma posição, ou até mesmo construir um patrimônio, se sentirem poderosas. É uma experiência inebriante, tá, para a heroína, e ela conta, né, com o total apoio da nossa sociedade materialista que atribui um valor supremo ao que se faz, faz, fazer. Então, qualquer coisa que seja menos e que fazer um trabalho importante no mundo não tem valor, não tem um valor intrínseco, né? Então, a nossa heroína, ela é o quê? Ela veste uma armadura, ela pega a espada, escolhe o seu corcel mais rápido e se lança à batalha. Aí ela, então, encontra o seu tesouro, um diploma de doutorado, um alto cargo corporativo, dinheiro, autoridade, poder, pessoas influentes. E aí sorriem, né? Elas são aceitas. E que cansaço. A troco de quê? Quanto cansaço. Todas as que não seguem esse caminho, eu estou assim generalizando para a gente poder ver de uma forma ampla, tá? De uma forma amplificada o que que acontece na grande maioria, tá? Todas as que não seguem esse caminho que eu estou falando são vistas como fracas, fragilizadas, sem capacidade, não se sentem adequadas. O que que eu vou fazer da minha vida? Aí começa a se comparar, a comparação nasce disso, né? Isso não dá dinheiro, isso não traz sucesso, eu vou viver de quê nessa sociedade? Então, as coisas que queremos fazer, que nos conectam com o feminino, a grande maioria das vezes não são valorizadas. E assim, eu estou colocando aqui de uma forma generalizada mesmo, de uma forma genérica, que por óbvio, estou aqui fazendo esse trabalho com vocês, com o feminino, já fazem anos de prática terapêutica, e lutando pelo meu lugar de reconhecimento, sem esperar a validação dessa, né, desse modelo. Porém, eu mesma já passei
por muitas fiscalizações, né, de autoridades, e eu não tenho nada contra o masculino nesse sentido, tá? Eu posso entender para mim que no meu caminho é agregar, integrar as minhas habilidades masculinas, a minha visão masculina com os meus dons femininos. Eu mesma tenho mentores masculinos também, mas eu procuro ter também na minha jornada as mentoras femininas, que são muito importantes para nós nesse processo. Porque ter só uma visão faz com que a gente seja bastante influenciada a seguir aquele padrão. Então, a gente ter essa visão, né, as duas visões, assim, para a gente poder, né, se equilibrar mesmo, assim, se examinar. A gente está falando aqui de uma cura, que a gente está falando de uma integração, porque se a gente chega no topo, por exemplo, né, aí a gente passa um tempo lá no topo, aproveitando a vista panorâmica do topo, alto da montanha, administrando tudo. Muitas vezes isso inclui carreira, filhos, relacionamentos. Aí surge aquela sensação: eu cheguei aqui agora. Então ela procura o próximo obstáculo a ser superado, né? A mulher, a próxima promoção, o próximo evento, preenche cada momento livre com o fazer. Olha, eu atendo mulheres de todos os níveis sociais aqui, desde mulheres que não têm condição de pagar um trabalho, uma sessão de terapia comigo. E aí eu tenho cota social, onde eu atendo algumas mulheres por valor bem simbólico, até mulheres que já chegaram no topo do alto escalão e ganham milhares, centenas de milhares de dinheiro por mês. Sabe o que eu percebo? A grande maioria das mulheres que chegaram nesse topo, elas sentem um vazio enorme, um gigante, um vazio profundo. E na maioria das vezes elas não conseguem sustentar o contato com esse vazio. É claro que isso não é uma coisa exclusiva de quem chegou lá em cima, tá? Para quem também tá, né, sem propósito, sem chegar, que não conquistou algo material, também sente, né? Mas eu tô mostrando assim que essa linearidade para a gente conseguir algo material faz com que a gente sacrifique o contato com o nosso sentimento, né? É difícil, porque para a gente sustentar um olhar para esse vazio do que a gente não fez pela gente é muito dolorido. Porque o que que acontece aqui? Cada momento livre é preenchido com o fazer. A gente tocar o vazio profundo requer da gente sentir, da gente ser. E isso, minhas irmãs, requer da gente uma abertura do coração, requer da gente um olhar mais atencioso. Porque fazer academia todo dia, ter uma alimentação saudável, a vida toda organizadinha, estruturada, a disciplina que eu acho importantíssimo, né? Buscado aqui na minha vida. A gente começa, às vezes, por algum motivo, a gente interrompe, a gente recomeça de novo, a gente volta, a gente não é perfeita. Então, muitas vezes, isso não é sinônimo de felicidade, né? A grande maioria não sabe como parar ou dizer não e se sente culpada só de pensar em decepcionar qualquer pessoa que esteja vendo esse processo. Então, assim, esse fazer é viciante. O fazer é um vício. Eu falo com propriedade, tá? Propriedade, porque eu sei o que é isso na minha vida. Então, esse poder é um poder, dá uma sensação bem passageira, porque não nutre de verdade, não nutre o ser, fica só no fazer. Então, quando a gente se dá conta, né? Quando a gente se dá conta, a gente percebe que a gente, na verdade, não fez nada pela gente, né? Então, quando a gente se dá conta que o mundo gira ao redor do fazer, né, nessa sociedade, a nossa cultura, as crenças que estamos enraizadas, e eu digo assim, estamos mesmo. Porque a mulher, por exemplo, que não tem uma carreira bem valorizada, ou mulheres que são mães, mulheres que são autônomas, ou as mulheres que não têm tanto de tempo disponível para fazer, elas ficam na margem. Elas ficam na margem, né? Elas ficam na margem periférica, marginalizadas, ficam invisíveis, não são vistas, não são reconhecidas, e é nesse momento que a mulher começa a se sentir fora de sintonia consigo mesma.
É quando ela percebe que ela está fora de sintonia com ela mesma, ela pode até desenvolver uma doença física. Porque assim, ela começa a se questionar, né? Crises existenciais começam a aparecer, e se não aparece do pensamento, pela consciência do que eu estou fazendo, do que me serve tudo isso, principalmente as que já conquistaram algo material, conquistei tudo que eu queria, mas me sinto vazia, eu ouço essa frase com certa frequência no meu set terapêutico, porque essa solidão e a angústia é por que que é tão insistente, né? Então, se sentem como se não houvesse, né, algo que encaixasse, né? É, relacionamentos, problemas de relacionamentos, muitas mulheres solteiras, né, por falta de opção, no sentido de que elas chegaram, mulheres que conquistaram muitas coisas, às vezes se tornam inalcançáveis, né? Porque aprenderam tanto a fazer, mas não aprenderam a sentir. Elas chegaram lá, mas chegaram a que preço? Chegaram a que custo? Então, assim, no anseio da gente se livrar dessas associações negativas com o feminino, a nossa heroína, ela acaba criando um desequilíbrio dentro de si mesma, que a deixa arrasada e com muitas cicatrizes. Então, ela aprendeu a fazer tudo com lógica, com eficiência, se sacrifica, sacrifica a saúde, sacrifica os sonhos, sacrifica a intuição, né? E talvez o que ela perdeu tenha sido a profunda relação com a sua natureza feminina, que é o que acontece nos dias de hoje. E aí, essa heroína, ela pode relatar e se lamentar pelo entorpecimento da sua sabedoria corporal, né? Hoje a gente tem, assim, um grande número de doenças ginecológicas pela falta de contato com o corpo, pela falta de contato com esse sentir, né, mais profundo, pela falta permanente, pela permanente falta de tempo para a família, né, dos seus projetos criativos, pela distância dos seus projetos criativos, pela perda de amizades profundas com outras mulheres, né, pela ausência da sua própria garotinha, do contato com sua menina interior. Então, o principal interesse da mulher, assim, é criativo. E eu não sei se todas têm essa compreensão. É um estudo meu. Que a criação e o acolhimento, a criação, esse ato de criar, de gerar, de produzir, de acolher, é um atributo feminino, né? E isso tudo envolve execução, porque a mulher é capaz de criar um corpo, né? É um ser que consegue, né? Mesmo que muitas de vocês não queiram criar um corpo, gestar, gerar filhos, que é um dom nato da mulher, isso significa que está no DNA espiritual, né, dessa natureza. Então, criar uma alma, criar uma cultura, criar uma comunidade, está enraizado, intrínseco, intransferível na natureza feminina. Então, quando ela não tem o que criar, quando ela não tem espaço para criar, ela de alguma forma perde a noção de sua função. Então, eu tenho visto muito isso acontecer aqui, né? Olha, ao longo dos anos, é uma coisa que eu venho constatando. E assim, nas trocas também, participando de outras vivências também, né? A gente vê. Vocês percebem? Isso é muito doloroso, gente. Então, vejam os extremos que nós vivenciamos na nossa vida, né, na vida das mulheres no geral. Ou ela vai para o quadro, onde ela se conecta, né, com fazer, se desconecta do sentir, se desconecta da sua natureza feminina, ou ela se sente menos, né? Aí é impossível não se comparar, porque nós estamos nos comparando o tempo todo, vivenciando essa comparação com mulheres de sucesso, com homens de sucesso, com modelos de sucesso, com ideais distantes, o tempo inteiro, né? Isso está nos consumindo, estamos consumindo isso, porque não dá para não consumir isso. Só se a gente entrar numa bolha, né? A gente pode até fazer uma triagem, mas o mundo está aí, a gente não consegue viver protegida, né? Isso tem acontecido desde a pandemia. Diversas pessoas desinstalaram o Instagram, desativaram seus perfis, Facebook, Instagram, né? Excluíram. Aí teve política, aí teve fake news, teve toda uma confusão do que é real, do que não é, né? Nas mídias sociais, que é um universo que chegou e não tem mais como deschegar.
não tem mais como desver, não tem como sair dessa onda digital, a gente precisa aprender a surfar na onda. Uau! A gente vê esse distanciamento desse lugar do fazer para um lugar introspectivo profundo. Existe uma distância abismal, né? Onde as mulheres se sentem improdutivas, estagnadas, inúteis, né? E ó, eu não tô sendo radical, tá? Não tô sendo radical, eu tô falando das polaridades extremas que estão acontecendo agora mesmo, né? Agora mesmo, né? Na vida de vocês, na vida de alguma mulher que vocês conhecem, na vida de alguém que está passando nesse momento que a gente não conhece, é uma realidade que está acontecendo nesse momento. Nós estamos buscando um ponto de equilíbrio, né? Vocês que já estão aqui ouvindo, buscando, né? Estão conectadas em algo maior, né? Então, isso quando a gente visualiza mais profundo, a gente muitas vezes a gente descobre que os nossos esforços para conquistar alguma coisa, seja sucesso, seja reconhecimento, seja alguma base de desejo de agradar os nossos pais, né? Especificamente um pai interno, né? E no momento em que a gente começa a observar essas motivações, algumas têm muita dificuldade, né? Algumas de nós têm muita dificuldade para encontrar as partes de si mesmas que são realmente suas. E aí surge o quê? Um sentimento de desolação, né? E aí aquela frase assim: quando eu olho para dentro de mim, não sei quem está lá. Então, muitas de nós têm uma certeza, existe um anseio de preencher o nosso coração. É ou não é? Então, o que que acontece? Né? É que essas mulheres, elas não foram longe o suficiente no caminho da libertação. Porque o que a gente aprende é que para ser bem-sucedida, de acordo com o modelo do sistema hoje, que é um modelo masculinizado, ainda esse modelo não satisfaz a necessidade de ser uma pessoa inteira. O equívoco lá no início pode ter sido a decisão de seguir a regra dos outros para alcançar o valor próprio e de sucesso. Então, quando a gente decide parar de seguir as regras do sistema, e eu não estou falando de rebeldia, eu estou falando de um rompimento de barreiras internas. A mulher, ela não tem diretriz para lhe dizer como agir, como sentir, para onde ir, o que eu vou fazer. Poxa, como é que eu vou conseguir ser outra coisa se não tem um caminho traçado, se não tem um modelo estruturado? As referências de mulheres que chegaram lá, as referências de mulheres que nós temos, que foram bem-sucedidas, o que é que elas precisaram fazer? Será que elas conseguiram vencer sendo inteiramente elas? Como é que é isso? O que eu estudo, assim, né, de histórico, vocês podem, podem estudar também. Historicamente, é uma perpetuação de forma arcaica. A vida se torna emocionante e aterrorizante, né, ao mesmo tempo. Olha, a mudança, ela é realmente assustadora, tá? Porque é onde há medo, né? Onde há medo, há poder. E se a gente aprende a se sentir esse medo sem deixar que ele nos detenha, o medo pode se tornar um aliado, né? Um sinal e algo com que nos deparamos, né, pode ser transformado. E muitas vezes a nossa verdadeira força não está nas coisas que representam o que nos é familiar, o que é confortável, o que é positivo, mas em nosso medo. E até mesmo em nossa resistência à mudança. Assim começa o processo de iniciação da mulher, que é o que eu estou falando hoje aqui. Geralmente, quando as mulheres começam a ser convocadas a dar o passo a esse processo de iniciação, que aqui eu chamo de jornada da heroína, nesse trabalho de investigação do eu interior, desse contato com o feminino profundo, esse processo de descida não é sutil no sentido de brando, tá? Geralmente ele vem acompanhado de algo muito forte. Algo acontece, às vezes algum trauma, às vezes algo impactante na vida da mulher, às vezes a vida da pessoa, né? Se repetem muitas coisas, vão se repetindo, ela não sabe o que está acontecendo, ela fica confusa. Algum momento chega um desconforto, uma inquietude. Mas por que será que isso acontece comigo sempre? E aí, né?
alguma coisa está acontecendo. Meu coração tá chamando, vamos lá. Vamos entrar em contato, vamos entrar na floresta, vamos entrar na floresta escura, vamos entrar na caverna, que é o chamado interior da gente voltar para dentro, para a gente encontrar com esse lugar que precisa de luminosidade, né? Aqui eu consigo ver, vou trazer duas ilustrações de contos para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? O meu trabalho com as mulheres aqui no contexto de jornada terapêutica, né, em grupo, tanto no grupo quanto individual, há muitos anos eu já venho fazendo esse trabalho inspirado nos contos. O livro Mulheres que Correm com os Lobos é um dos livros mais completos que eu conheço. Se vocês ainda não leram, se vocês ainda não tiveram contato, eu recomendo fortemente. Eu faço estudo de outros contos também, além desses, porque é uma coisa que me fascina, né? Eu amo essa simbologia desde criança, essa linguagem simbólica dos mitos, dos contos, das lendas, né? Das histórias. E, assim, as histórias, só um parênteses aqui, né, para vocês. As histórias, elas atravessam gerações e gerações, elas estão representando o inconsciente coletivo onde a gente muitas vezes não consegue ter um contato direto com as nossas dores ou com os obstáculos, os desafios que a gente precisa aprender, ou até mesmo reconhecer as partes, as imagens que precisam ser decifradas na nossa história. E aí, quando a gente ouve uma história, uau, aquilo mexe com a gente. Por que será que mexe com a gente? É claro que não são todas as histórias que mexem com a gente. A mesma história pode mexer com uma, pode mexer com outra. Principalmente, por exemplo, eu já fiz diversas rodadas, né, de passar todos os capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos durante um ano. Eu fiz isso 4 anos seguidos, em grupos de mulheres, para estudar o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estudamos todos os capítulos, e isso dá um ano, tá, gente? Digerindo de 15 em 15 dias dá um ano, tá? Porque tem algumas histórias que precisam de mais de um encontro para a gente poder digerir, né? Para a gente continuar estudando a respeito daquele tema. Mais e mais mulheres. Aí as mulheres vão se identificando com umas histórias, outras se identificando menos. Então é isso, com as histórias, tem mulheres que se identificam mais com uma história ou com outra. E é por isso que a gente vem ampliando esse repertório de ir investigando cada vez mais as histórias do mundo para a gente poder conhecer mais a respeito da gente mesma, né? Então, dentro do processo de iniciação, por exemplo, me inspirando aqui nesse livro Mulheres que Correm com Lobos, a gente tem aqui inicialmente, vou dar duas imagens para vocês. A primeira é do Barba Azul e a segunda é da Vasalisa, que são logo ali nos primeiros capítulos. O Barba Azul, a gente vê, por exemplo, uma menina, uma mulher, uma jovem que se encanta lá com o Barba Azul, um mágico, né, que leva ela para ter uma vida feliz. E lá tem diversas portas, né, naquele castelo. Ele deixa ela com um molho de chaves. Gente, vou fazer uma síntese da essência, trazer só a essência, porque não dá para contar o conto aqui hoje, tá? Ele deixa com ela um molho de chaves, né? Porque e nesse texto tem diversos símbolos dentro desse texto, né? Eu estou trazendo aqui a respeito da iniciação que acontece nesse texto, desse contato com o mundo interior escuro, né? E assim, para explicar para vocês que na linguagem psicológica, na linguagem da psicologia, justamente esse escuro, sombra, inconsciente, são as coisas que a gente não entendeu, coisas ao longo da vida que a gente não entendeu, ou porque não tinha como entender, ou porque não tinha maturidade suficiente. E aí isso foi para algum lugar. E foi para onde? Né? O que que aconteceu? O Jung fala que a gente não perde nada. Fica tudo armazenado na nossa memória. Só que fica ali num lugar escuro, né, do nosso inconsciente, fica ali num lugar onde a gente não tem tanto acesso, né, a gente não tem tanto contato, né, e aí, o que que acontece, né, nesse lugar?
aquela memória não vista, não aprendida, não reconhecida, não integrada, ela fica reverberando nos nossos relacionamentos, na nossa vida em geral. E aí, isso, gente, acontece com todo mundo, tá? Não tem ninguém que isso não aconteça aqui, espíritos em evolução. E aí, como eu estava falando do Barba Azul, ele dá, né, para jovem, né, a esposa dele, um molho de chaves, onde ela precisa tomar conta. E ele fala: você pode usar todas essas chaves, abrir todas as portas, menos essa. E dá uma chave pequena, tem uma chave pequena que se destacava de todas as outras. Ela só não podia usar aquela chave. E aí, o que que acontece, né? O que que acontece com ela? Ela fica curiosa. Ela começa a ficar curiosa. Ela quer saber o que que aquela chave faz, né? Qual é a porta que aquela chave abre, né? Então, com essa chave, ela usa, né? O Barba Azul já fez isso sabendo que ia provocar a curiosidade, né? Então, são as coisas da vida, né? Acontecem para nos provocar mesmo. E aí, quando ela abre a porta, entra num quarto escuro, como se fosse um porão, e encontra diversos corpos de mulheres que foram mortas ali. E aí ela fica apavorada, e aí ela quer trancar aquilo, só que não tem mais como trancar, a chave começa a sangrar, né? E resumo da história, não tem como desver o que foi visto. E em algum momento a gente vai ter que entrar nesse quarto escuro que existe dentro da gente para descobrir as nossas partes mortas. E o outro conto, que é um dos contos que eu mais me identifiquei, e que a gente vai vivendo, né? Então é tão interessante que quando a gente começa um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, uma jornada de autodescoberta, e é justamente isso que eu também estou provocando vocês aqui a entrarem em contato, darem esse passo para a descida, para esse lugar de entrar em contato com esse mundo mais profundo, com essa fase florestal. Eu me lembro da imagem de Vasalisa. Eu amo esse conto, gente. Esse conto foi o tema do meu TCC, da minha pós-graduação em psicologia junguiana. Eu fiz uma leitura alquímica desse conto Vasalisa, a Sábia. Tem alguns nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, está escrito Vasalisa e a Boneca de Bolso. E em síntese, que eu também não vou falar do conto aqui, porque ele é um conto enorme, é um conto cheio de detalhes, um conto maravilhoso, que tem a presença da deusa Megera, que é a Baba Yaga, né? Aquele arquétipo da bruxa em cima de uma vassoura, com aquele nariz, com aquela verruga, é a Baba Yaga, tá? E aí, eu deixo aqui essa dica para vocês desse texto, desse conto que é maravilhoso, tá? Então, venham aqui, né? Sintoniza aqui nessa imagem, porque na jornada que eu vou trazer para você, que se chama Altar da Lua, que eu estou trazendo justamente essa perspectiva da gente poder fazer esse trabalho juntas, de encontrar essas fases dentro de nós, nós vamos vivenciar essa jornada juntas, mulheres, porque a Irmandade é muito mais legal, é muito mais profundo, as histórias das mulheres também curam umas às outras. Então, a Vasalisa, ela recebe uma boneca de uma mãe, da mãe dela. Ela recebe num leito de morte. E é por isso que tem esse nome, né? A Vasalisa, a boneca de bolso. A mãe dela era uma mãe muito boa. Uma mãe boa demais, né? E dá uma boneca para ela no leito de morte. E o pai dela se casa novamente com uma madrasta que tinha duas filhas, né? E Vasalisa era uma jovem super bonita e elas tinham inveja de Vasalisa. Então elas decidem escravizar Vasalisa quando o pai tá fora, né? E ela aprendeu com a mãe a ser muito boa, né? Então ela não sabe dizer não, ela não conhece os limites dela, ela acaba sendo escravizada e dentro da própria casa dela. Aí a madrasta, querendo se livrar dela, porque ela queria arrumar um pretendente para as filhas dela e as filhas dela não eram feias, né? Assim, o contexto da madrasta e as filhas, elas eram horríveis, eram terríveis. E aí elas mandam, né? A madrasta manda a Vasalisa para a floresta buscar o fogo que elas apagam dentro da casa, justamente para ela ir buscar dentro da floresta e pedir Baba Yaga o fogo, para voltar a acender o fogo dentro da casa, para elas continuarem fazendo as coisas. Só que Vasalisa inocente, ela não sabe quem é Baba Yaga.
Ela não tem ideia do que espera, né, dela dentro da floresta. E aí a Baba Yaga, essa bruxa má, né? Essa bruxa que a gente vê nos contos, né? Ela comia pessoas. As pessoas, ela matava as pessoas. Então, ela não tinha ideia do perigo. Então, ela vai para dentro da floresta porque ela é obediente. Ela vai. Quando ela chega na porta da floresta, que é uma floresta escura, né? Na entrada da floresta, a única coisa que ela se lembra é da boneca. Então, a boneca aqui é quem vai dirigi-la. E aí a boneca está representando uma bênção que ela recebeu da mãe lá atrás. Só que, ao mesmo tempo, ela também está deixando para trás aquela mãe boa demais para entrar nessa floresta escura, para encontrar com a deusa Megera, com a bruxa selvagem, né? Que é o arquétipo da mulher selvagem, que é representado pela Baba Yaga. Então, assim, todas nós temos, em algum momento da nossa vida, esse ponto de travessia, onde a gente vai se deparar com as partes feias, né? Que aqui é representado pela Baba Yaga também, e pela madrasta e pelas filhas da madrasta. Então, as partes feias que apresentam para a gente aqui, que a gente possa entrar em contato com essa floresta interior, com essa floresta escura, da gente ir lá, encontrar com essa deusa megera, com esse arquétipo sombrio, independente do que aconteça, né? Para provocar essa descida, o mais importante é a gente dizer sim para essa descida. Porque a grande maioria de nós diz não, não vou mexer com isso. Não é o momento. Para que que eu vou fazer isso? Para que serve? Não tem nem ideia do que isso pode fazer na vida, porque tem medo. A grande maioria das mulheres sentem muito medo de arriscar serem quem elas são, de conhecerem a si mesmas. Não sabem nem a importância disso que eu estou falando aqui. A grande maioria. A grande maioria. Então, isso é uma reflexão que eu estou trazendo para vocês. Examinem. Examinem agora mesmo na vida de vocês. Onde foi que começou esse processo de descida? Vocês já começaram esse processo de descida? Só o fato de vocês estarem aqui me ouvindo, eu já parabenizo, tá? Porque alguma coisa vocês vieram buscar. E vocês podem fazer perguntas no chat também, que ao final eu vou responder, tá? Podem compartilhar também. Algum chamado vocês receberam de estar aqui, alguma coisa provocou aí dentro de você. Então a gente se envolve, a gente se envolver nesse tempo de introspecção, de contato com esse silêncio, com o escuro, né, de aprender a arte de ouvir profundamente a si mesma outra vez, de ser em vez de fazer. É O sobre mundo o exterior, preparador da família. vou mutar aqui, tá? Para não interromper a gravação. Então, só de vocês estarem, né, entrando em contato com isso, aprender, é uma arte, gente. Ouvir profundamente a si mesma é uma arte, é um treino de ser, esse ser ao invés de fazer, ser ao invés de fazer. O mundo exterior encara esse estágio muitas vezes como uma depressão, um período de incapacidade da mulher. Muitas mulheres recebem esse chamado e entram sem nenhum cuidado, entram sem uma preparação, porque essa iniciação, ela requer uma preparação. Ela tem um caminho preparatório para isso, porque muitas não sabem como sair dessa descida. Elas entram, elas ficam, porque faltam recursos apropriados para poder salvar a si mesmas. Então é por isso que eu acredito muito, né, que dentro de um contexto da gente fazer isso numa jornada, seja ela individual, seja em grupo, a mulher chega aqui, ela caminha, e ela caminha individualmente ou numa jornada de grupo, elas estão caminhando em direção a uma busca, a essas respostas, as perguntas verdadeiras. E aí, gente, quando a gente recebe esse chamado, muitas vezes a gente não sabe como lidar. Eu acho assim extremamente fundamental que esse processo de descida, esse processo de iniciação ao contato, à conexão profunda, de reencontrar a si mesma, né? Porque existe uma mulher nesse centro, que é uma mulher sábia, dentro de cada uma de nós. Reencontrar a si mesma requer essa disposição e coragem de entrar nessa floresta, né? Para a gente poder encontrar, primeiramente, essa parte escura,
né, para poder depois encontrar a luminosa, porque a gente vai limpando. Não tem como a gente passar de fase sem a gente vencer a chefona. Não tem. A gente chegar na deusa mãe divina sem passar pela deusa megera, não tem como fazer esse salto quântico, gente. E olha, não tem como a gente chegar na mãe divina sem a gente passar pelo trabalho com a nossa mãe. A gente pode sim, né? A nossa fé é contatar, fazer uma oração, mas o contato verdadeiro vem da cura da linhagem feminina. Então a gente precisa passar pela deusa Megera. E eu falo isso assim, minhas amigas, minhas irmãs queridas, porque eu trabalho isso há alguns longos anos. Eu testemunhei diversas jornadas intensas e maravilhosas. Eu vivenciei isso na minha vida, sozinha, individualmente, junto com outras mulheres. A mulher, quando ela chega e ela quer fazer esse percurso, seja o momento dela fazer esse percurso individualmente, ou seja, fazer em grupo, porque assim, eu sempre recomendo fazer com alguém esse processo de descida. Porque o que acontece, né, como eu estava falando, na grande maioria das vezes, é que as mulheres recebem um chamado, não estão preparadas, não tem repertório, não tem guia, uma mestra, uma terapeuta, um mestre para poder guiá-las nesse caminho de iniciação. E iniciação aqui eu estou falando de algo que não é religioso, mas é uma religiosidade. Porque no sentido da espiritualidade feminina, é uma conexão com esse lugar profundo e sagrado, que é o nosso lugar interno, nosso centro. E muitas vezes as mulheres recebem esse chamado, elas são empurradas para a floresta e elas não sabem como sair, porque não tem bússola material. A bússola é a intuição. Então a gente precisa desenvolver suficientemente para mostrar o caminho. É o que acontece com a grande massa nos dias de hoje, excessos de informações, contatos superficiais, a mente muito analítica, e isso faz com que as mulheres cada vez mais estejam distantes de quem elas são na sua verdadeira natureza, que é uma natureza sensível, profunda, sábia, que sabe medir pelo tempo da natureza, que não é o tempo cronológico, o que vai acontecer. Essa é a natureza feminina. Mas, assim, existe uma desconexão tão grande que provoca uma desorientação. Então, muitas entram nessa descida sem preparo, e aí o que acontece? Depressão, estresse, síndromes, diversos transtornos que parecem não ter volta. Então, é de extrema relevância ter ajuda, ter uma guia, um caminho onde vocês possam fazer esse trabalho, esse trajeto de caminhar com segurança, porque essa iniciação, ela não pode ser apressada. Eu atendo mulheres assim, a gente vai vendo, né? As partes feias no set terapêutico. E aí, Morgana, então, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer hoje? Qual é a minha tarefa de casa? Qual é a tarefa de casa? O que que é para eu fazer? Às vezes eu falo assim, muita calma nessa hora, né? Porque a gente não está falando do fazer, a gente está falando do ser. E a descida, ela não é apressada, porque ela é uma jornada sagrada. Não é apenas para recuperar as partes perdidas de si mesma, mas para redescobrir a alma perdida na cultura. Algo que muitas mulheres hoje se referem como a retomada desse grande arquétipo feminino da mãe divina, né? Então, é um território inexplorado, escuro, úmido, solitário. Às vezes a gente não encontra aliados, às vezes a gente não encontra consolo, sinais de saída. Às vezes a gente se sente aberta, às vezes a gente se sente em carne viva. E às vezes a gente vai procurando essas partes de nós mesmas, algo reconhecível, algo familiar. E muitas vezes a gente encontra o quê? Fragmentos. E a gente às vezes não consegue reunir esses fragmentos. E isso é muito diferente de todas as lutas que a gente já enfrentou, né? Porque as lutas materiais, elas são mais fáceis, né? E por mais pelejosas que sejam, elas são mais fáceis do que enfrentar a si mesmo. A gente entrar dentro desse lugar interno, a gente não está falando de conquistar alguma coisa lá fora, a gente está falando de uma conquista interna. Ficar cara a cara com a gente mesmo, caminhar nua,
em busca da nossa essência verdadeira, a busca da mãe, recuperar as partes da gente que ainda não viram a luz do dia. E elas estão todas aqui, por aqui, dentro da gente, na escuridão do inconsciente. Elas estão esperando que a gente as encontre. Todas as nossas partes dissociadas, fragmentadas, esquecidas, não vistas, não lembradas, elas estão esperando por nós. Todas. A maioria não confia na gente, porque a gente já renegou. Essas partes todas não confiam na gente, tá? Elas criam vida própria, né? Porque a gente já renegou, a gente já renegou, a gente já negou, a gente não olhou. Elas criam força para se manterem vivas dentro da gente. É o que a gente chama dos nossos instintos não domesticados, que a gente precisa conhecer, os nossos bichos interiores. Parece, né? Parece uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Selvagem, maldosa, malvada, né? É um tesouro, um tesouro. A gente tem que cavar para trazer à superfície. Porque nessa jornada não vai aparecer uma fada madrinha mostrando o caminho de saída. Não vai. Não são os contos da Disney, tá? E a gente vai calando, em busca da paciência, da coragem, de suportar a escuridão, de sustentar o vazio, da perseverança para a gente não subir prematuramente, porque isso acontece com frequência também quando as mulheres decidem fazer essa jornada sozinhas, sem uma preparação, sem uma guia, né? Vê lá algumas coisas feias, aí começa a se tratar, e começa a tomar uns florais e faz um tempo de terapia. Aí que a pessoa fala, ah, isso eu já vi, então tá resolvido. Aí sobe, e aí vai para o mundo achando que já resolveu, eliminou, né? Integrou tudo. Daqui a um tempo as coisas começam a aparecer novamente. É o que a gente chama de interrupção da iniciação, aí ela vai ter que fazer de novo. E não tem atalhos, vai ter que começar de novo, né? Porque então a gente precisa perseverar para não interromper, né, esse sustento, não interromper de forma bruta esse encontro com essa mãe, né? Essa mãe escura. Porque a gente tem uma mãe interna, a gente tem uma instância interna que a gente precisa conhecer para que ela possa nos dar as tarefas necessárias para o nosso aprendizado, que é o que Baba Yaga faz com a Vasalisa, para a gente poder adquirir a consciência suficiente para a gente sair da escuridão, né? E voltar com o fogo que vai alimentar a nossa casa, o nosso lar interior, dissolver as feiuras, que é o que acontece com Vasalisa quando ela volta. Quando ela faz todas as tarefas que Baba Yaga dá para ela, que essa deusa megera, a bruxa má, que está lá no centro da floresta, que é onde a gente vai chegar, né? Ela volta com esse fogo e chega na casa e tudo vira cinza. A madrasta, as irmãs, né? As filhas. Porque após esse período de descida, a nossa heroína ela começa lentamente a curar a ruptura mãe e filha que aconteceu, a negação do feminino. Tem muitas mulheres que falam assim, ou que são muito iguais à mãe, né? Ou que eu não sou nada parecida com a minha mãe, né? Ah, eu tenho hoje na minha vida adulta uma ligação muito forte com minha mãe, muito boa com minha mãe, mas em algum momento, não que aconteceu uma ruptura, às vezes é preciso acontecer uma ruptura para menina amadurecer. Então, a gente vê, né, o que que aconteceu, né, se a gente se dá bem ou não. Essa ruptura, ela existe em algum nível, visível ou não visível, consciente ou não consciente. O que que acontece? Muitas de nós não temos noção disso. Isso que eu estou falando aqui eu estou plantando uma semente, né, na consciência de vocês, né, porque essa é uma das fases mais importantes. Ela envolve uma cura real da relação entre a mulher e a sua mãe. O certo é que uma cura aconteça dentro da mulher à medida que ela começa a acolher o seu corpo,
acolher a sua alma, resgatando seus sentimentos, a sua intuição, sua sexualidade, sua criatividade, seu humor. Pode surgir uma vontade irresistível de fazer alguma coisa criativa quando a gente começa a fazer esse retorno. Porque parte da energia que era direcionada para o mundo exterior, né, pouco a pouco ela vai sendo redirecionada para dar luz aos projetos criativos que são nossos, para redescobrir o nosso corpo, para desfrutar da companhia de outras mulheres, né? Então, de repente, o que era impossível, a gente passa a olhar, a gente passa a olhar, né? E essa fase envolve tantas escolhas, muitos sacrifícios. Vou parecer que são renúncias e são renúncias. Então, quanto maior o apego, mais sofrimento, mais sofrimento. Então, a jornada exterior, em busca de reconhecimento lá fora que a gente vive, ela vai se tornando cada vez menos importante. À medida que a gente investiga, que a gente explora o nosso terreno interior, a nossa voz feminina, ela vai se tornando potente. À medida que a gente se torna, né? é, à medida que a gente se desenvolve, na medida que a gente aumenta a nossa coragem para deixar de se agarrar ao pensamento linear, de que eu tenho que fazer assim, 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 um caminho reto para chegar até ali. Não, não é assim, é cíclico. As mulheres são cíclicas. Então, eu estaria aqui dizendo para vocês, né, uma fórmula mágica, mas isso é impossível. Não tem como fazer isso para vocês. Não existe fórmula mágica, né? Não existe. O que existe são imagens, aliados interiores que vão se tornando os nossos guias, né? Quando a gente vai reduzindo a ênfase que a gente dá à busca heróica externa para definir a si mesmo, rótulos, títulos, validações, aprovações, né? Quanto menos a gente dá ênfase a isso, a gente se torna livre internamente para explorar as nossas próprias imagens e a nossa própria voz. Eu costumo dizer que a liberdade, a verdadeira liberdade, é pertencer a si mesmo. Por quê? Porque a gente se concentrar na nossa jornada interior, a gente vai recebendo o reconhecimento da gente mesmo, a gente vai se autovalorizando. E aí é como se o mundo externo fosse perdendo a importância de ter que aprovar tudo que a gente faz. Assim a gente vai se tornando mais dona de si. E o que é surreal é em que enquanto a gente está fazendo essa jornada, a gente recebe pouquíssimo apoio, né? E as perguntas que a gente vai fazendo a respeito dos valores da vida provocam desconforto naqueles que já estão comprometidos, né, com as armadilhas externas. É por isso que essa jornada exige coragem, né, e a confiança em algum tipo de assistência espiritual, inclusive, né, a gente pegar, né, se apegar à nossa fé, né, que tem algo nos guiando, algo nos conectando, né, mais profundo, né? Hoje, as mulheres, elas se reúnem, né, para estudar, para compartilhar imagens, né, insights, como a gente está fazendo aqui hoje, né, honrar o que é o feminino, né, o que foi perdido por elas próprias, essas mulheres, por nós mesmas e pela cultura, né? Então, muitas encontram conforto e alegria na criação conjunta de rituais destinados a celebrar, né, com os nossos entes, né, queridos, né, com os ritmos da natureza, né, marcar as transições na vida, né? E aí estão perguntando aqui como, como é que é? Como lidar, não se importar com o externo. Me sinto muito sozinha, o que fazer? Olha que pergunta linda. Vou responder, tá? Como lidar? Não se importar com o externo. Olha, eu recebo tanto essa pergunta aqui no site terapêutico, gente. E o que que acontece? Quando a gente tá muito ligada para fora, que o que eu tô falando aqui? Qual que é o tema? Reencontrando a si mesmo. Um desafio da mulher moderna. É isso. A gente está tão olhando para fora, o que que eu devo ser, quem eu posso ser, quem eu devo ser, aonde eu preciso chegar, o status de sucesso, a ideia de onde é que eu devo estar, né? Parece tudo tão inadequado, mas qual que é a minha potencialidade? Quem sou eu, né? Dentro da minha própria história.
A gente dá muito pouco valor às nossas narrativas de vida, às nossas histórias. A gente não se apropria desses recursos que existem dentro da nossa história. A gente sempre acha que a gente tem que estar buscando recurso fora, porque eu nunca sou suficiente. O mito da inferioridade persegue a mulher. Mesmo quando a mulher, né, se envolve numa eficiência, numa alta performance, que ela pode tudo, que ela pode fazer, isso esconde uma autoestima muito baixa. Então, para a gente não se importar com o externo, a gente primeiro precisa fazer um trabalho de se importar com a gente mesmo. Porque é isso, na demanda da vida, quando a gente se concentra em fazer um trabalho de autodescoberta, de alto valor, de autoestima, de autoconfiança, a gente vai se afirmando. O trabalho é afirmar a nossa identidade, né? E a gente buscar esses recursos para a gente poder validar a gente mesmo. Então, é uma investigação. Entender quais são essas imagens que nós temos de referência na nossa história que a gente quer agradar. Quais foram as crenças que enraizaram, né, a nossa personalidade, porque a nossa personalidade ela é formada através de crenças, né, sejam culturais, familiares, não importa, são crenças, que é o que acreditamos. E as crenças são reprogramadas, né? Então, quando a gente se envolve muito com o mundo lá fora, isso mostra pouco contato com o que está dentro. E a gente se sentir sozinha nisso é porque não tem um apoio, né? Que é o que eu estou falando aqui. A gente tem muito pouco apoio nesse autoconhecimento, nesse trabalho de autoconhecimento. Eu, assim, me sinto muitas vezes, assim, a chata do autoconhecimento. Falo, eu bato tanto nessa tecla, eu falo tanto disso na internet, todos os dias. Vocês que estão aqui mesmo, tem algumas aqui que já me acompanham, né, que eu fico falando disso todo dia. Todos os dias, porque assim, não tá fora de moda, gente. Nunca vai cair fora de moda, porque quanto mais a gente entra em contato com quem a gente é, e a gente vai percebendo que fazer, né, não tem tanto valor quanto ser. Agora tem uma coisa, tem uma sabedoria aqui. Quando a gente tem o conhecimento e a gente aplica, a gente se conecta realmente com a natureza sábia, né? Então, assim, eu tenho a impressão, né, que a intensa ênfase que hoje tem na espiritualidade feminina, mulheres buscando mulheres, grupos de mulheres, né? Eu vejo que é um resultado direto do grande número de mulheres que trilharam a jornada, né? Uma jornada com um estereótipo mais masculino, né? Se sentiram vazias, né? E estão buscando o quê? Um espelho, uma referência, uma jornada. Porque quando a mulher trilha uma jornada verdadeira e sincera, ela tem capacidade de modificar a estrutura econômica, social, política, familiar, dentro do núcleo dela, no âmbito dela, e isso vai influenciando, vai contagiando outras, né? E a gente vai buscando novos mitos, a gente vai em busca de novas heroínas dentro da gente. E talvez seja por isso que tantas mulheres e tantos homens também estejam se voltando a essa busca da natureza feminina, no sentido de que o feminino, ele existe a todos, né? Que é essa busca do princípio de receber, intuir, de se conectar com o estilo de liderança que envolve parceria, é feminino, né? Ao invés de subjugar, que envolve cooperação. E eu nem estou falando aqui da gente adotar um sistema matriarcal, porque eu nem acredito nisso, sinceramente. Nos dias de hoje, eu vejo que a nossa missão é viver plenamente como mulher, desfrutando de todo o nosso ser, do nosso lugar no universo, como parte desse desenvolvimento cultural. Isso começa com cada uma de nós. Então, começa com a gente curando a ruptura que nos diz que nossos conhecimentos e que as nossas vontades e desejos não são tão importantes ou tão válidos, né, quanto os da dominante cultura que temos hoje. Também não estou falando de feminismo aqui, porque eu estou falando de uma realidade que está acontecendo, que a nossa tarefa é curar essa ruptura interna que nos manda passar por cima dos nossos sentimentos,
da nossa intuição, das imagens do sonho que nos falam da verdade da vida, mais mistérios da natureza, menos informação intelectual, minha gente, é isso. Precisamos ter a coragem de conviver com esse paradoxo que é assim dual, né? Mesmo. A força para manter a tensão de não saber as respostas, a disposição a dar ouvidos à nossa sabedoria interior e à sabedoria do planeta que implora por mudanças, a heroína se transformar numa buscadora espiritual, né? Isso exige que nós aprendamos a delicada arte do equilíbrio, né? De ter paciência para a lenta integração dos nossos aspectos femininos e masculinos. Porque o que acontece é que no início a gente sente a necessidade de abandonar essa trajetória o nosso o nosso eu feminino para se fundir com o masculino logo, porque eu quero fazer, porque eu quero ter resultado imediato, então me dá logo um passo a passo. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que essa não é a solução e nem é o fim. Então, a gente não deve descartar nem abrir mão do que nós aprendemos durante a nossa jornada heróica, mas a gente aprender a enxergar as nossas habilidades, né? É, é assim, é a nossa missão mesmo, em busca de aproximar as pessoas e não apenas ganhos individuais. É o casamento sagrado do feminino e do masculino. Quando a mulher pode não apenas servir as necessidades dos outros, mas valorizar e ser sensível às suas próprias necessidades também. Esse é o foco, né? Esse foco na integração, na consciência, né, que surge a partir dessa integração, né, do masculino com o feminino. É necessário cada uma de nós, nesse momento, trabalharmos juntas, né, para preservar o equilíbrio aqui, né? Todos, todas nós, todos somos parte, né? Nossos ancestrais, assim como cada um é parte, cada homem é parte, cada mulher é uma parte. Seu problema é o meu problema. O problema é de pensar que somos tão diferentes. O problema é como perceber, né? Então, a gente vive uma cultura dualista que valoriza, cria e sustenta as polaridades. Uma mentalidade estratificada, assim o assado, identifica e situa ideias e pessoas em extremos opostos, né? De um espectro. E o que que a gente sente? Um pecado, né? O tempo todo. Somos sentimos culpadas, né? Há uma separação da nossa essência, uma separação de si mesmo, separação do divino, separação entre mim e você, separação entre o bem e o mal, separação entre o sagrado e a natureza, um pensamento dualista, que a gente trata o outro como um objeto fora de nós, alguma coisa a ser melhorada, controlada, dominada, possuída, uma pessoa que a gente precisa desconfiar. O dualismo, ele gera desconfiança, ele gera confusão, ele gera mal-entendido. Ele gera desprezo, falta de confiança. Isso prejudica a nossa psique, né? A psique da mulher. Contamina as atitudes em relação à mente, ao corpo, à alma, a mulheres, homens, crianças, animais, natureza, espiritualidade, estrutura política, tudo dividido, né? São diversos partidos, né? Nós dividimos ideias e pessoas em hierarquias, bom, mal, nós, eles, preto, branco, certo, errado, masculino, feminino. É importante para a estrutura, organização da nossa sociedade, ok? Né? Mas a gente separar mente do corpo, espírito da matéria, ciência da arte, né? Mulheres dos homens, liberal do conservador, a gente vê o outro como inimigo, a gente está certo e o outro não está, né? Racionalizar as nossas críticas. Então, o nosso julgamento, né, que vem de uma polarização, a gente cria, é uma forma arrogante, né? Quem é que tá certo, né? Quem é que tá do nosso lado? Quem é que tá do nosso lado? Né? Não, o meu lado tá certo, né? Então a gente vê essa polarização mantendo pessoas na pobreza, na ignorância, na doença, enquanto permite que outras sejam ricas, bem cuidadas, poderosas. Tudo isso aqui eu tô falando de crença. Tudo, tô falando de crença e tá tudo dentro desse contexto que a gente está vivendo de como é que a gente se reencontra, né? Vamos acordando, abrindo os olhos, né? Abrindo os olhos para a gente entender, né? Da gente assumir a responsabilidade por nossos próprios desejos, né? De controle, de ganância, né? Então a gente tem aqui a existência de uma arrogância humana mesmo, onde a gente não consegue enxergar que somos todos um, né? Assim, num sentido de que nós devemos nos unir, né?
e que a gente vai coexistir ao longo de um contínuo da vida, né? E a polarização faz com que o outro seja encarado como um isso. É uma coisa conflitante, né? Então, como seres humanos veem a si mesmos e aos outros, eu isso, trato o outro como uma coisa separada, né? Algo que deve ser medido, controlado, né? A gente não consegue controlar o outro, a gente honrar a nossa divindade, quem a gente é, né? A divindade que eu falo no sentido da gente encontrar esse Deus e essa deusa dentro da gente, né? Esse feminino sagrado, esse masculino sagrado dentro da gente, encontrar esse sagrado dentro da gente para que a gente viva a autoconfiança. É algo a ser investigado, buscado, desenvolvido, despertado dentro da gente, né? Porque não tem como a gente ficar simplesmente sozinha, né? Então a gente precisa interagir com outras pessoas, né? Então, se a gente for olhar para o mundo, né? O contato com as histórias, o contato seguro com essas histórias, que são bálsamos medicinais, que a gente pode ouvir umas das outras, né? Entre mulheres. E eu já presenciei muitas mulheres que chegam não querendo falar nada, só querendo ouvir, né? Ah, eu quero participar, mas eu quero permanecer assim durante um tempo, até se sentir, né, mais tocada ou segura de verdade, né, para dizer eu sou capaz de assumir agora a minha história. Isso é muito lindo de se ver, né? E como eu já disse aqui no início, já testemunhei muito isso. Eu acredito, né, que a nossa jornada ela segue três pilares, né? O pilar da consciência, que é o pilar, né, um pilar muito importante, que é o despertar, o pilar do conhecimento e o pilar da realização. E no pilar da consciência, a gente se conecta com esse despertar, a gente toca a consciência de que nós precisamos acordar para essa jornada, que é caminhar em direção a nós mesmos, né? Através da consciência, a gente consegue se conectar com o nosso eu verdadeiro, a gente tem um vislumbre, né? Porque a verdadeira compreensão da gente mesma a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Começa com a conscientização dos padrões que estão obscuros, que moldam as nossas vidas. A gente vai tomando consciência, nós somos capazes de iluminar os aspectos ocultos da nossa psique, revelando os motivos, né, que impulsionam os nossos comportamentos, as nossas escolhas. E uma vez que a gente caminha dentro desse despertar, dessa consciência, porque a autoconsciência, ela é o ponto fundamental em qualquer processo de transformação pessoal. É onde a gente obtém clareza sobre a nossa situação atual. É onde a gente percebe se a gente está ou não realizando a nossa identidade. É a descoberta desse quem eu sou, né? Então a gente vai vendo que esse eu sou, ele tem um monte de gente dentro. Que o nosso eu interior, ele tem muitas pessoas dentro. Cultura, família, o que disseram de nós. É um espelho, né? Uma projeção. Então, a gente vê o primeiro reflexo de nós mesmas nesse ponto inicial. Olha, manas, desenvolver essa consciência para a gente descobrir quem a gente é, aumenta a nossa autoconfiança, aumenta a nossa autoestima, liberta a gente da confusão, da incerteza, faz com que a gente encontre clareza, né? Faz com que a gente caminhe em direção à nossa jornada pessoal, porque a gente começa a cultivar relacionamentos mais profundos, significativos, porque a gente está fazendo isso com a gente mesmo, porque a gente consegue ter relacionamentos saudáveis, né? Então a gente consegue ver, né, o que que a gente não conseguiu fora ainda. Porque não é possível a gente conseguir fora se a gente não conseguiu dentro. Isso é desbloquear o nosso verdadeiro potencial. E aí, a segunda parte dessa estrutura, né, dessa caminhada, eu acredito que é verdadeiramente a jornada do autoconhecimento, né? Porque aí a gente despertou a consciência de que a gente precisa se aprofundar. Então, aí a gente vai além das limitações, né? A gente vai dando passos mais além, avança, a gente vai se conectando com o nosso verdadeiro eu. Então, aqui é uma segunda camada, né, onde a gente desperta a consciência de que a gente precisa realmente olhar para esse eu sou, né, dentro da gente. Então, isso vai aprofundando a nossa continuidade, a nossa autodescoberta, a integração de diversos aspectos, né, da nossa natureza psicológica, espiritual, né?
cada uma de nós carrega dentro de si uma multiplicidade de arquétipos complexos, de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos. Então, quando a gente se alinha, começa a se alinhar com o nosso sentido, né, verdadeiro, quando a gente vê esse ego e a gente vai entendendo, a gente vai descobrindo o nosso propósito, a nossa essência, quando a gente vai conhecendo a nossa fase da jornada, a nossa persona arquetípica, né, dentro de todas essas histórias míticas que estão aí para nos guiar, é uma coisa assim que faz com que a gente se aprofunde mesmo nas dores da alma, na cura interior, permite um aprofundamento sobre si, o nosso propósito. É uma oportunidade da gente abrir e conhecer o livro da nossa vida. Então, não aproveitar essa chance significa perder a oportunidade de reescrever a nossa história sob uma perspectiva única. Porque quando a gente localiza dentro da gente a fase que a gente está na jornada, a gente ganha compreensão mais clara do nosso propósito de vida. E eu recebo muitas mulheres que não sabem qual é o seu propósito de vida, né? Aí a gente vai precisando o quê? Ampliar a visão. Pelo autoconhecimento, a gente abre a visão. Por meio de insights, de perspectivas, a gente transforma as nossas fraquezas em pontos de poder. A gente ganha confiança ao ter clareza sobre os nossos desejos, as nossas vontades. A gente liberta a gente das restrições do passado, a gente ressignifica a nossa história. E aí o pilar que eu sinto assim que é o mais forte é que a gente passou pelo primeiro da consciência, o segundo do autoconhecimento, e todos esses têm um ponto final. Não tem um ponto final. Eles são contínuos, eles são complementares, né? E um vai abrindo a porta do outro, né? Para que a gente possa se aprofundar cada vez mais. E a realização deles é a autorrealização, a mais profunda, né? O mais profundo é a autorrealização. Porque a autorrealização, ela é um contexto, assim, onde a gente realmente expressa o nosso potencial. Quando a gente compreende, quando a gente aceita a nossa natureza, o que nós somos capazes, na verdade, a gente vai se capacitando, né, a seguir o nosso caminho mais autêntico. Porque, assim, não é da noite para o dia, não tem fórmula mágica e a gente não, simplesmente a gente não chega lá, né, em 2 dias, né, em um mês. Agora, uma coisa que a gente consegue na autorrealização é uma lista do que é inegociável. A gente começa a ter essa lista dos inegociáveis da nossa vida para que a gente possa contribuir de forma significativa para o mundo ao nosso redor. Como é que a gente contribui para o nosso mundo ao nosso redor? A gente contribui através da realização do nosso destino. A gente contribui com o mundo através da realização da nossa missão. Porque não se resume apenas a gente conquistar objetivos externos ou conquistas materiais, e sim viver em sintonia com a nossa essência, cumprir a nossa visão mais elevada, né? Então, é o momento, esse momento da autorrealização, né? É o momento da gente empregar estratégias mais adequadas, né? E os recursos que a gente tem, que a gente já descobriu, porque a gente se apropriou da nossa história, a gente tomar a nossa história nas mãos, a nossa narrativa. Eu conheço quem são os meus adversários, eu conheço quem são os meus aliados, e a gente não elimina eles, a gente traz para perto, para a gente integrar, porque a vida é muita força e luz ao mesmo tempo, né? E isso significa que a gente sempre vai ter caminhos de provas para a gente conseguir provar a nossa sabedoria. Esse conhecimento na prática é sabedoria, porque a prática desse conhecimento adquirido da nossa natureza pessoal faz com que a gente realmente se conecte com esse lugar do manifesto sagrado. O manifesto sagrado é o próprio amor. É um grande rito de passagem, onde a gente reconhece o nosso lar interior. Então, assim, queridas, é uma alegria, assim, poder sintonizar nessa força do feminino, essa força profunda que é a gente se conectar com o nosso eu verdadeiro, né? Porque é através do portal da mãe que a gente faz essa travessia de se conectar com o nosso manifesto mais potente. E ao longo da vida a gente vai encontrando mais e vai encontrando mais, e essa jornada ela não tem fim, e a gente precisa começar em algum momento, e esse é o meu convite, né, para vocês, porque nessa jornada, né, de ressignificação da nossa história, né, que a gente vai começar agora em julho no Altar da Lua, que é um trabalho, né, um trabalho terapêutico, como
tudo isso que eu falei para vocês, né, é um chamado de conexão com o nosso mundo interior, quanto à realização, quanto à conexão mais profunda, de você realmente encontrar a tua própria consciência, né? Então, é um trabalho que eu convido a vocês, né, a sintonizarem. Hoje, eu vou estar abrindo as inscrições oficiais da Jornada Altar da Lua, né, para todos que estão me assistindo aqui, com uma condição super especial de 50% de desconto, só para quem fizer a inscrição até o dia 28. E vocês são minhas convidadas VIPs especiais que estão aqui, tá? Eu sou muito grata, né, por todas vocês estarem aqui. Quem tem perguntas para fazer, é o momento de trazer alguma pergunta. Tem mais perguntas aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Quem tem mais perguntas? Então, esse lugar do reencontro consigo mesma, minha gente, assim, é um trabalho muito sagrado, um sacro ofício, assim, da gente poder se conectar com a nossa essência, com a nossa identidade, da gente poder, assim, realizar esse manifesto dentro de nós, assim, é uma grande alegria, assim, e eu faço votos de que a gente possa sintonizar mesmo nessa conexão, né, nesse eu verdadeiro, né, para que a gente possa ter, assim, coragem, né, de sermos, assim, quem a gente realmente é. É um desafio, mas é uma revelação também do nosso potencial e todas nós temos capacidade ou podemos nos capacitar para isso, né? Então fica meu chamado para vocês da Jornada Altar Lunar, está aberta as inscrições a partir de hoje. Nós vamos iniciar em julho, para a gente adentrar nessa caverna profunda. Vamos passar 6 meses juntas em um grupo de mulheres, num lugar bem quentinho, assim, online, né? Para que a gente possa atravessar esse portal juntas aqui. E aí eu vou entrar em contato com vocês, né? Com cada uma que se interessou já, que me chamou. Eu vou entrar em contato com vocês. Para quem ainda não entrou em contato comigo, me manda uma mensagem que eu vou mandar para vocês essa jornada para vocês conhecerem, porque a gente tem um trajeto para a gente fazer, uma jornada muito linda, inspirada nesse livro Mulheres que Correm com os Lobos, para a gente poder ir do início até a completa descida, para a gente poder, né, lá na frente, né, durante essa jornada de 6 meses, a gente poder se completar algo que a gente precisa nesse momento da nossa vida. Tá bom? Então, queridas, honro a presença de vocês, sou grata, né, por cada uma que esteve aqui, aqui no Zoom, aqui também. Sou grata a vocês, estou, assim, muito alegre no meu coração de ter transmitido aí essa mensagem para vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem aí, né, com essa flor no coração, né, que o amor seja, assim, a grande estrela guia da nossa vida. Que a grande mãe abençoe a todas nós. Saúde, prosperidade e transformação na nossa vida. Ok? Um grande abraço. Beijos. Tchau, amores. Grata, boa noite. Boa noite.